nesse momento. Espiritualidade amiga, muito obrigado pelo amparo, pelo apoio e por tudo aquilo que nós recebemos. Pedimos aos bons mentores, aqueles dirigentes dessa iluminada casa, que ilumine também o nosso irmão Jefferson e que suas palavras brotem do fundo do seu coração para todos os corações que aqui estiverem nessa casa. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa casa que, a partir de hoje, retoma os seus estudos e abre as portas para que todos nós estejamos aqui reunidos nessa busca do conhecimento que é tão necessário ao nosso desenvolvimento moral, ao nosso desenvolvimento intelectual, mas em especial para o preparo à nossa jornada aqui no plano terreno. Somos nós espíritos, todos nós, seres imortais, criados por Deus há muito tempo atrás. E temos nós a oportunidade que nos é concedida pelo Criador de reencarnarmos no plano físico. Local adequado para que nele tenhamos a possibilidade de comprovar a nós mesmos as nossas aquisições morais, as virtudes adquiridas, para que possamos entender os vícios que temos, os maus hábitos que adquirimos. E nessa experiência no plano material, em meio às dificuldades que o ambiente nos oferece, que as relações com os irmãos e irmãs de caminhada nos oferecem, nós temos a chance, a oportunidade de desenvolver as nossas habilidades, as nossas qualidades, de minimizar as nossas imperfeições. Porém, é preciso que estejamos atentos, porque é muito fácil nos perdermos no caminho. É muito fácil esquecermos a nossa essência e vivermos imaginando que somos o corpo que nos serve de prisão no plano material. Mas por bênção divina, por intermédio do esforço de Jesus coordenando uma grande equipe de irmãos desencarnados, trouxeram a nós a doutrina dos Espíritos. Uma doutrina intrinsecamente ligada ao Cristo, aos seus exemplos, aos seus conselhos, que é trazida a todos nós para que possamos, através dela, encontrarmos o caminho certo, o caminho justo, o caminho reto, que nos leve ao objetivo primordial da nossa existência. Evoluirmos passo a passo, nos aproximando cada vez mais de Deus. E por isso estamos aqui nessa noite, irmãs e irmãos, com o objetivo de conversar sobre o nosso tema, que eu não lembro, mas por sorte está escrito aqui, que é o estudo e a iluminação interior. E a gente, quando fala em iluminação interior, não precisa lembrar da RGE, mas sim do nosso íntimo. Lembrando que Jesus nos fez um convite, que também é uma advertência, há quase 2000 anos atrás. Lembrando da matemática, Jesus começou o seu trabalho de maneira mais intensa aos seus 30 anos, estamos em 2026, daqui 4 anos, farão 2000 anos que começou o trabalho do Cristo junto a nós. 2000 anos de experiências inúmeras de nossa parte, em diversas reencarnações. E ainda não tivemos a capacidade de entender de verdade o que Jesus veio nos ensinar. E o convite da noite de hoje é que nós possamos nos apoiar naquilo que a doutrina dos Espíritos nos traz, do que o estudo tem a oportunidade de nos oferecer, para que adentremos nos ensinamentos de Jesus de maneira profunda, deixando de analisá-los de maneira rasa, de maneira incompleta, para que esses ensinamentos do Cristo toquem o nosso coração
abrindo portas que nós ainda não enxergamos, que não nos damos conta que existem, para que, transpondo-as, possamos nos libertar de tudo aquilo que nos prende ao vício e ao erro. Nos lembrando do convite do Cristo, ele nos disse que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. E um pouquinho mais adiante ele nos diz: brilhe vossa luz. Cada um de nós tem uma luz íntima, um brilho de valor inestimável, fruto das nossas experiências, de tudo aquilo que aprendemos ao longo do tempo. E Jesus, conhecedor das nossas habilidades, das nossas qualidades e também das perspectivas do nosso futuro, nos convida para que nos esforcemos a fim de que brilhe a luz que existe dentro de nós. Temos capacidades que fogem à nossa compreensão, porque estamos muito mais atentos às circunstâncias da vida, às dificuldades do mundo, e não nos damos conta das capacidades que temos e daquilo que podemos fazer para vencer essas dificuldades. Deus nos enviou ao plano material, irmãos e irmãs, porque Ele sabe que nós somos capazes, porque nós estamos preparados para enfrentar todas as dificuldades que o mundo nos impõe. Porém, é muito mais fácil que assumamos uma postura de vítima e julguemos que tudo que acontece à nossa volta é uma perseguição, que tudo é exagerado, que nada precisaria acontecer, esquecendo as responsabilidades que temos para conosco e para com a criação divina, além das responsabilidades que temos para com as pessoas à nossa volta. E precisamos deixar de lado essa perspectiva de vítimas, entendendo que nós somos protagonistas da nossa história e que tudo que acontece conosco, sem exceções, é decorrente do uso do livre-arbítrio que viemos fazendo ao longo dos séculos. Essa fala, amigos e amigas, não visa assustar ninguém, nem apontar o dedo, porque todos nós somos criaturas imperfeitas. Mas é preciso que entendamos que não adianta a gente fugir dos problemas que nós mesmos criamos. É preciso enfrentá-los, para que enfrentando-os possamos vencê-los, e vencendo-os nos libertemos dos pesos, dos grilhões que nos prendem ao passado e que dificultam a nossa ascensão moral, o desenvolvimento das nossas habilidades e capacidades. Seguindo a nossa linha de raciocínio, vamos trazer uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons espíritos nos dizem que a Terra, lembrando do nosso ambiente, a Terra fornece um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes às leis de Deus. Alguém se identifica? É preciso que nos identifiquemos. Aí, ou seja, aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. Citação do Evangelho segundo o Espiritismo, 3º capítulo, item 15º. Eu somaria a essa última frase mais 2 itens que vêm dificultar a nossa jornada aqui no plano terreno. Além da inclemência da natureza, além da perversidade dos homens, nós precisamos lutar contra as nossas más tendências e precisamos também aprender a nos relacionar uns com os outros, para que a relação interpessoal possa ser valorosa e nos auxilie na conformação do ser, da criatura que nós almejamos ser. Pegando agora o Livro dos Espíritos, Kardec questionou: postos de lado os defeitos, os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição de todos nós?
o interesse pessoal. Mais adiante, os espíritos seguem a explicação dizendo que frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre a dobradura, que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Ou seja, para que as nossas imperfeições se extravasem. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Questão 895 de O Livro dos Espíritos. Aqui é preciso uma reflexão, amigos e amigas, entendendo que somos nós espíritos imperfeitos, que somos convocados pela nossa própria consciência a rogar a Deus a oportunidade de retornarmos ao plano terreno, onde teremos oportunidade de comprovar a nós mesmos e ao Criador que nós podemos ser criaturas diferentes. Porém, ao reencarnarmos com o esquecimento do passado, iniciamos uma nova jornada e gradativamente, envoltos no meio difícil no qual a gente vive, nós começamos a ceder às tentações do mundo, começamos a ceder às más tendências que nos caracterizam e começamos a levar a nossa existência de maneira muito diferente daquela que nós almejávamos quando no plano espiritual. Adentramos por caminhos tortuosos que nos levam a cometer atos insensatos, cometermos erros que lá no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, jamais seriam prescritos ou previstos por nós mesmos. O grande problema, como nos explicam os bons espíritos, é o interesse pessoal, o egoísmo. Pensamos muito mais em nós do que no resto, do que nas outras pessoas, do que na responsabilidade do que temos para com elas. E imbuídos do interesse pessoal, esquecemos do mundo, esquecemos as relações. E pensando exclusivamente em nós, começamos a cometer uma série de erros, que todos eles são infrações às leis divinas, nos tornando criminosos aos olhos de Deus e à nossa consciência, trazendo-nos pesos sobre os nossos ombros, uma carga inimcalculável, em função da incompreensão que ainda alimentamos frente ao que a reencarnação nos oferece. Porém, os espíritos estão ao nosso lado para nos ajudar a entender o que nos faz estarmos aqui, nesse mundo de expiações e provas. Vamos trazer uma citação do livro Impermanência e Imortalidade, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Carlos Pastorino. Diz-nos ele, isso é para todos nós, imantado ou imantados, presos ao complexo carnal, ao impositivo das células e aos correspondentes órgãos que o compõem, temporariamente transforma-os, ou nós os transformamos, na razão fundamental do existir. Transformamos o corpo na razão do existir. Permitindo-se arrastar pelas sensações e emoções, escravizando-se-lhes em detrimento das aspirações superiores de liberdade. Reencarnamos e imaginamos que somos o corpo. Vivemos em função daquilo que o corpo nos solicita. E esquecemos. Cadê o laser? Aqui. As nossas aspirações superiores de liberdade. Seguindo, ele nos diz: somente a pouco e pouco, mediante uma expressiva contribuição de sacrifício pessoal e de autoiluminação, percebe que transita em um veículo impermanente, ou seja, que não dura para sempre, no qual tudo é transitório, no entanto necessário, a fim de que o Cristo interno possa expandir-se, possuindo-o integralmente.
Pastorino usa essa expressão do Cristo interno. Todos nós temos em nós uma sementinha que nos liga à aspiração de sermos melhores. Seria uma sede de evolução. E essa sementinha nos convoca a esse esforço. Porém, quando estamos nós presos ao plano físico, num corpo que nos serve de morada, que nos serve de ferramenta, que é o nosso habitáculo no plano material, anestesiados por todas as forças opositoras à nossa evolução e também aquilo que nós permitimos que venham contribuir de maneira negativa à nossa experiência carnal, nós começamos a deixar de lado os propósitos que nos moviam no plano espiritual para que alimentemos aquilo que as nossas imperfeições solicitam. Mas Carlos Torres Pastorino nos lembra que tudo aqui é transitório. Tudo é impermanente. Hoje existe, amanhã pode não existir mais. Hoje estamos aqui, amanhã sabe-se lá o que ocorrerá conosco. Mas o Espírito é eterno. Vamos dizer imortal, para ficar melhor? Está aí a Marluce? Marluce não, eu vi a Marluce antes, eu acho. Não vi a Marluce. A Marluce sempre me fala do imortal e do eterno. Nós somos espíritos imortais. E temos a eternidade pela frente. É preciso que nos preocupemos com o nosso futuro. Do ser espiritual, não só como nos preocupamos do futuro do ser material. A gente recém voltou de férias, né? Então a gente está voltando de férias, vamos começar o nosso estudo de novo. Mas daqui a pouco a gente já começa a pensar nas férias do ano que vem. Estamos pensando lá no futuro. Por que a gente não pensa no futuro do espírito também? O que faço eu hoje para que o meu futuro, como ser imortal que sou, seja melhor? Nós reencarnamos com esse objetivo. E precisamos estar preocupados. E o estudo na casa espírita tem esse objetivo. Lembrando que nós temos o estudo aqui na casa em vários vieses. Nós temos o estudo referente à doutrina espírita, onde nós conheceremos os postulados de Allan Kardec, onde adentraremos no campo filosófico da doutrina, procurando entender de maneira mais ampla, de maneira mais completa, mais sensível, a nossa relação para com Deus, com a criação, entendendo a reencarnação, as leis divinas, para que nos relacionemos com o mundo de maneira diferente. Temos os estudos voltados à mediunidade, o lado prático da doutrina dos espíritos, um viés mais científico, onde temos a possibilidade de sentirmos em nós mesmos a presença dos seres espirituais para que compreendamos também o quanto eles podem nos influenciar. E somos muito influenciados pelos espíritos, como nos esclarece Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Diferentemente de outros credos religiosos, nós temos na doutrina espírita uma oportunidade de entender a vida com outros olhos. Não estudamos dogmas, mas estudamos a vida e a nossa relação para com ela, a fim de que possamos viver de maneira diferente daquela a qual nós vínhamos vivendo nas reencarnações passadas. Jesus já nos fala disso há 2000 anos. Mas entendendo de maneira superficial aquilo que o Cristo nos ensina, nós interpretamos muitas coisas ao pé da letra, porque é muito mais fácil nós entendermos parcialmente, porque não requer esforço nenhum, do que entendermos de maneira completa, e entendendo essa maneira mais profunda, sejamos convocados pela própria consciência a vivermos, a agirmos, a pensarmos de maneira diferente. E é preciso que estejamos atentos a isso, irmãos e irmãs, porque temos nós uma oportunidade ímpar de, conhecendo a doutrina dos Espíritos, conhecer a nós mesmos. E nos conhecendo de maneira diferente, temos a oportunidade, uma porta que se abre, para que transformemos
o nosso íntimo. E aí sim, brilhe a nossa luz, tal qual o Cristo nos convida há tanto tempo. É uma responsabilidade de cada um de nós. Porque, infelizmente, Deus não pode nos pegar no colo e nos levar lá no objetivo. Ele podia ter nos criado perfeitos. Mas qual seria o nosso mérito? Qual seria a nossa felicidade em sabermos que nós fomos construindo o nosso íntimo através de muito esforço? Eu não sei se vocês já fizeram um exercício mental que é extremamente importante. E eu convido a cada um de vocês a fazer. Nós sabemos que Jesus, o nosso modelo e guia, conforme nos explicam os benfeitores espirituais, é o governador espiritual do nosso orbe. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, relata que Jesus estava trabalhando desde o princípio da formação da Via Láctea. E aí vem o exercício que eu convido os amigos e as amigas a fazerem. Vocês já se imaginaram tendo um mundinho para vocês cuidar? Milhões e milhões de irmãozinhos e irmãzinhas necessitados de carinho, de atenção e de bons exemplos, que estarão sob a tutela de cada um de nós daqui a alguns milênios. Porque esse é um dos objetivos da nossa existência, evoluirmos. E quando evoluirmos, teremos a oportunidade de colaborar muito mais intensamente com Deus, muito mais intensamente com as criaturas que, como nós, fomos criados pelo nosso Pai, que serão sempre nossos irmãos e irmãs, as quais nós amaremos, de maneira muito intensa, muito profunda, e rogaremos ao nosso Criador a oportunidade de cuidá-las, tanto quanto nós cuidamos dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos afilhados, dos nossos sobrinhos, daquelas pessoas que a gente tem um sentimento muito grande. Evoluiremos. E quanto mais evoluiremos, mais trabalho nos será dado, porque muito será exigido daquele que muito recebeu. Mas essa exigência não é nada penosa, é prazerosa. Porque entendemos que aquilo que fazemos de bem para aquelas criaturas que a gente ama é também fruto dos nossos esforços. Tem um pouquinho de tudo aquilo que a gente construiu ao longo dos milênios em benefício de irmãos e irmãs menores que tanto precisam de nós. E Jesus, o nosso Cristo, espera por cada um de nós para que possamos, através dos nossos esforços, seguir nesse processo de evolução que nos é chamado, nos é trazido, melhor dizendo, a todo instante. Seguindo a nossa análise, até porque a gente não tem até as 10 horas hoje, né, Tícia? A gente vai trazer uma citação que nos diz assim: para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem nos empedrados caminhos dos milênios. Faltou um dela. Somente o coração enobrecido do grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamentos. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Palavras de Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 30. Emmanuel nos convida ao estudo, à educação da alma. E nenhuma outra crença religiosa, filosófica, nos dá a oportunidade de educarmos a alma como nós temos com a doutrina dos Espíritos. Porém, a doutrina dos Espíritos não pode fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer com ela, para a nossa transformação íntima.
É preciso que, através de muito esforço, aprendamos a vazar esse heroísmo santificante que Emmanuel nos convoca a fazer. É preciso que estejamos abertos, dispostos a lutar contra o pior dos nossos inimigos, nós mesmos. Aquela criaturinha que a gente vê no espelho de manhã quando a gente acorda, com a cara amassada, com os olhos meio coladinhos, o cabelo tudo em pé. Mas que a gente vê também quando se arruma, quando fica tão bonito, preparado para ir para um lugar ou outro. Aquele ali é o nosso pior inimigo. Porque aquela criatura tem o poder de criar um monte de dificuldades nas nossas próprias existências. Eu até vou trocar o monte por todas, porque nós criamos todos os problemas da nossa vida. Não imaginemos que são os outros, não. São todos os problemas que nós criamos. Citação do livro Entre Irmãos de Outras Terras, capítulo 5. Livro ditado por André Luiz e Emmanuel a Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Essa é um texto de André Luiz que nos diz: o conhecimento espírita é a orientação para a vida essencial e profunda do ser. Claro que a evolução é lei para todas as criaturas, mas o espiritismo intervém no plano da consciência, ditando normas de comportamento suscetíveis de traçar caminhos retos à ascensão da alma, sem necessidade de aventuras nos labirintos da ilusão que correspondem a curvas aflitivas de sofrimento. É essa parte aqui dos labirintos da ilusão que correspondem a curvas aflitivas de sofrimento que o interesse pessoal nos conduz. É preciso que aprendamos com a doutrina dos Espíritos a vivermos de maneira diferente. Mas para que vivamos de maneira diferente, é preciso que entendamos de maneira completa, de maneira profunda, completa é exagerado, mas de maneira mais profunda, o que os Espíritos têm a nos ensinar. E aqui a gente não pede que saiba decor os números das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, ou os capítulos e os itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos internalizar aquilo que aprendemos com os Espíritos, para que consigamos, com os Espíritos e com o Cristo, para que consigamos aplicá-las na nossa vida, e assim consigamos viver de maneira diferente, e assim consigamos transformar o nosso modo de ser e de agir, e assim enchamos de luz a nossa vida, tal qual o Cristo espera de nós. Citação do livro Estude Viva, capítulo O Espiritismo em Sua Vida. Todas as situações da existência humana são deveres a que nos obrigamos sob impositivos de regeneração ou progresso. Mas a doutrina espírita é o primeiro sinal de que estamos entrando em libertação espiritual à frente do universo, habilitando-nos pela compreensão da justiça e pelo serviço à humanidade a crescer e aprimorarmos-nos para as esferas superiores. Pense no valor do Espiritismo em sua vida. Ele é a sua verdadeira oportunidade de partilhar a imortalidade desde hoje. A doutrina dos Espíritos tem o poder de abrir a nossa mente para que compreendamos o ser espiritual que somos. É preciso que nos espiritualizemos, entendendo que somos seres materiais, e como disse Emmanuel antes, as necessidades materiais são importantes, mas precisamos estar atentos de que nós somos seres espirituais. E devemos dar foco também, vamos usar prioridade, para ficar uma palavra mais pomposa. É preciso que demos também prioridade às nossas necessidades espirituais e assim estejamos nos habilitando a que nos aproximemos cada vez mais das esferas superiores, deixando de lado terra a terra, entendendo que vivemos num mundo de expiações e provas,
de sofrimento, de dificuldade, de tristezas, mas que nós não precisamos estar apegados a dificuldades, a tristezas e sofrimentos. Tem uma frase de Chico Xavier que eu guardo no meu coração há muito, muito tempo e luto para nunca esquecê-la. Chico Xavier sempre vivia com dores, com dificuldades, imposições que o corpo físico débil lhe impunha. Mas ele sempre dizia que ele acordava de manhã, botava a sua dor no bolso e ia minimizar a dor alheia. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Entender que existem dificuldades no mundo, mas também existem muitas bênçãos. Existem dificuldades nas nossas vidas? Existem, mas também existem muitas bênçãos. E nós precisamos nos apegar nas coisas boas para que nos fortaleçamos e, fortalecidos, possamos fazer a diferença. Temos tantos exemplos à nossa volta. Vou citar só um deles, que é extremamente importante, jamais devemos esquecê-lo, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui hoje. Paulo de Tarso. Temos no livro Paulo e Estevão, tem na biblioteca lá embaixo, né? Tem para emprestar, tem para quem quiser comprar. Uma história linda, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, onde nós temos o relato de experiências de Saulo de Tarso. Homem rude, muito bravo, de temperamento explosivo, muito rígido moralmente, e que, conhecedor profundo das leis mosaicas que era, entendendo Cristo, entendendo Jesus como um opositor da sua fé, perseguia aqueles que professavam a fé em Jesus. Ao ponto de ser ele o homem que assassinou o primeiro cristão, que é o Estevão, um dos personagens principais do livro. Mas esse homem muito rude, perseguidor dos cristãos, tinha algo nele em especial. E por isso, em um determinado dia da sua vida, quando ele já tinha saído de Jerusalém, dirigindo-se a Damasco, para prender um homem chamado Ananias, que era um pregador cristão. Chegando perto da entrada de Damasco, Saulo de Tarso sentiu-se tonto, caiu do cavalo que o conduzia, e quando se deu por conta, estava envolvido em uma grande luz, e daquela luz saiu um homem, que se aproximou dele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus. E não foi preciso que o Cristo dissesse mais nada. Ele sentiu-se envolvido por aquelas palavras do Cristo, e o sentimento impregnado naquela expressão, naquela pergunta. E Saulo de Tarso, reunindo forças, perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a pergunta que cada um de nós deve fazer. Todos os dias, na hora das nossas preces, na hora da dificuldade, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da dor, na hora do júbilo. Senhor, o que queres que eu faça? O Cristo conta conosco, da mesma forma que nós contamos com Ele. Mas nem sempre estamos dispostos a ouvir o que o Cristo tem a nos dizer, porque a gente sabe pedir, mas não tem paciência para escutar. E é preciso que estejamos aptos, dispostos a ouvir as respostas que o Cristo nos ensina. Nem sempre audíveis aos nossos ouvidos, mas sempre sensíveis ao nosso coração, e muitas vezes expressadas através de pessoas à nossa volta, que vêm nos dizer alguma coisa, que vêm nos mostrar algo. E nem sempre a gente se dá conta que é o Cristo agindo em nossa vida, trazendo-nos respostas para as nossas dúvidas, soluções para os nossos problemas. Mas voltando de novo a Saulo de Tarso, depois dessa ocorrência, Saulo transformou-se.
e entendendo o propósito do Cristo de uma maneira diferente, deixou de lado a sua fé e começou a aplicar toda a sua seriedade, todo o seu compromisso para com o Cristo. Lutando contra tudo aquilo que havia construído no passado. Ele, que era um doutor da lei, foi relegado pelos familiares, pelos amigos mais próximos, por todos aqueles da sua relação, e começou uma vida nova. Mas não foi num estalar de dedos. Ele precisou passar um tempo muito difícil. Um tempo no deserto, fazendo experiências diferentes das quais ele vivia. Deserto esse que é preciso ser interpretado como um tempo de reflexão, de viagem íntima para dentro de si mesmo. Viagem ao deserto que todos nós devemos fazer algum dia na nossa existência. Porque é preciso que viajemos para dentro de nós a fim de entender quem nós somos, o que fazemos e o que precisamos fazer para que as coisas sejam diferentes. E Saulo de Tarso, depois dessa mudança, se tornou exemplo para todos nós. Entendendo que mesmo sem conhecer Jesus de maneira física, é possível ser tocado por ele. E através do Cristo é possível ser diferente. E é possível, acima de tudo, fazer a diferença na vida das pessoas que precisam do Cristo. E esse convite é feito a todos nós. Porque muito mais do que esperar, nós precisamos ser participativos, colaborativos. Nós precisamos nos doar em benefício de todos. É muito fácil esperar que as coisas aconteçam, mas é meritório nós construirmos aquilo que se faz necessário na vida alheia e também na nossa vida. Como diz o ditado, nada cai do céu. Mas é preciso que nos esforcemos, amigos e amigas. Dando sequência às nossas reflexões, mais uma citação do livro Estude Viva. Não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. Porque se é possível sanar as deficiências do corpo pela doação da beneficência, como seja o alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz do Espírito não se transmite por imposição nem por osmose. Aqui é muito importante. Eu sou cristão. Todos nós somos. Eu conheço Jesus, tenho um quadro dele lá em casa, tenho o Evangelho, leio de vez em quando. Isso aí tá bom. Se fosse por osmose ou por imposição, estava tudo certo. Seríamos todos nós perfeitos. Mas não é assim que funciona. É preciso caridade para conosco mesmo, como nos lembra Emmanuel, para que nós possamos entender os nossos limites e tenhamos paciência para conosco mesmo. Somos imperfeitos, é natural que tenhamos alguma dificuldade. Lembrando aquela citação do início que nós trouxemos do Evangelho, da camada brilhosa sobre o cobre, que não resiste. A citação era do Livro dos Espíritos, agora que eu lembrei. Aquela camada de metal brilhoso por cima do cobre, que não resiste ao atrito. É muito fácil que nós imaginemos que tenhamos aquisições morais, mas na hora da crise, na hora da dificuldade, nós explodimos. Porque somos imperfeitos. E é natural que seja assim. Mas precisamos aprender a lidar com as nossas imperfeições, precisamos aprender a trabalhar os nossos sentimentos, para que, educando-os, possamos aprender a lidar com as dificuldades, adquirindo um controle emocional que se fará necessário em nossas lutas, deixando para trás o desespero, a amargura, a depressão, a tristeza excessiva, e vivendo com coragem. Porque é preciso ter coragem, meus amigos e minhas amigas, pois as nossas lutas não são fáceis. Por fim, nos diz Emmanuel, quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo da vida, deve e precisa estudar.
E aqui nós deixamos de maneira clara a importância daquilo que iremos iniciar a fazer a partir de hoje aqui na Casa Espírita. Para alguns de nós pela primeira vez, para outro iniciando uma sequência de muitos anos. Mas é um convite que nos é feito a fim de que adentremos com profundidade, com seriedade, nos postulados da doutrina espírita, para que possamos compreendê-la de maneira mais profunda, preocupados em assimilar aquilo que os Espíritos têm a nos ensinar. Entendendo que o que nós lemos, o que nós estudamos, não é uma distração, não é um passatempo. É educação para a nossa alma. E não basta, amigos e amigas, 1 hora e meia por semana de estudo aqui na Casa Espírita. É muito pouco, frente a todas as horas que nós temos numa semana. É importante que aprendamos a adquirir o hábito da leitura, para que em nossos lares investamos o nosso tempo em adquirir conhecimentos que ampliarão as nossas percepções, que fortalecerão as nossas convicções e nos auxiliarão nas nossas lutas, no enfrentamento das dificuldades, na convivência com as pessoas, na luta contra nós mesmos. É chegado o tempo, amigos e amigas, de assumirmos as nossas responsabilidades, a responsabilidade de ser eterno, melhor dizendo, imortal, que somos. Entendendo que temos a eternidade pela frente, mas temos uma longa história atrás que nos chama à transformação íntima. Se vivemos num mundo de expiações e provas, não é porque Deus quer, é porque nós precisamos. Estamos aqui por necessidade. E as necessidades nos convocam a trabalhar o nosso íntimo para que nos libertemos de tudo aquilo que nos prende ao erro, ao vício. E assim ascendamos cada vez mais rumo à paz e à felicidade que tanto almejamos. As nossas vidas, amigos e amigas, dependem dos nossos esforços diários. E a doutrina dos Espíritos, postulada por Allan Kardec, o nosso nobre codificador, homem preparado durante muito tempo no plano espiritual para que pudesse, quando reencarnado, ter contato com a doutrina dos Espíritos, que era uma futilidade sem fim. E ele, com a sua visão mais profunda, vê algo diferente naqueles fenômenos. E de uma mesa que girava, ele tira uma doutrina toda. Uma doutrina intrinsecamente ligada a Jesus. Uma doutrina que tem um cunho moral que nos é trazido para que cada um de nós entenda a nossa relação para conosco e para com a vida. A fim de que aprendamos, diferentemente da grande maioria das pessoas que vivem e convivem conosco, aprendamos a dar um rumo certo às nossas vidas. Inúmeras vezes estamos vivendo, irmãos e irmãs, sem saber o que fazemos. Num automatismo sem fim. Acordamos, vamos trabalhar, voltamos para casa, dormimos, acordamos, vamos trabalhar, voltamos para casa e a vida passa. Não fazemos nada de diferente. Os problemas são sempre os mesmos. Preciso guardar dinheiro para as férias. Aí nas férias gasto dinheiro. Aí volta a trabalhar, preciso guardar dinheiro para as férias. Vai para as férias, gasta dinheiro e assim vai. Vivemos o mundo material como se ele fosse a única preocupação das nossas vidas. E precisa ser uma delas, mas não a única. Precisamos entender de verdade, irmãos e irmãs, que nós somos espíritos. E se não entendermos isso agora é modo de dizer, não precisa ser já, tá? Mas é preciso que nos esforcemos por entender. Não vai ser quando nós desencarnarmos que nós vamos entender.
porque vocês acham que conhecer a doutrina espírita facilita alguma coisa lá no plano espiritual? Tem um outro livro chamado Voltei, Irmão Jacob, ditado a Francisco Cândido Xavier, que é uma leitura que seria muito bom todos nós fazermos para a gente ver o quão difícil é para um espírita estar no plano espiritual. E digo de antemão para vocês, os piores espíritos para ajudar é os espíritas, porque acham que sabe tudo. Chega lá já fazendo o furdúncio. Não precisa, eu sei, eu sou espírito. Eu ia contar uma história do Voltei, mas nem vou contar para vocês lerem depois. Depois eu fico dando spoiler, aí não perde a graça do livro. Conhecer a doutrina espírita não facilita em nada a nossa vida no plano espiritual. Porque conhecimento não é tudo. A prática é que faz a diferença. A lei divina é muito baseada na meritocracia. A gente faz e a repercussão vem. Seja boa ou seja negativa. A repercussão existirá nas nossas vidas. E a doutrina dos Espíritos nos traz essa oportunidade de refletir sobre isso para que entendamos a importância daquilo que a gente faz todo dia. Para que deixemos de ser marionetes da vida, da sociedade, dos espíritos desencarnados que estão à nossa volta, tentando nos dirigir, como o próprio Kardec nos diz. Para que aprendamos a fazer escolhas coerentes com o que nós queremos para o nosso futuro. Se eu quero ser feliz, eu preciso criar felicidade. Se eu quero viver em paz, eu preciso ser um ser pacificador. Se eu quero ser amado, eu preciso amar. Porque tudo aquilo que a gente oferece repercute nas nossas vidas. Jesus já nos traz isso de maneira muito clara, nos convidando a fazer pelo próximo o que nós queremos para nós mesmos. E num olhar um pouquinho diferente, é preciso que evitemos fazer pelo outro aquilo que nós não queremos para nós. E vivendo assim, amigos e amigas, aproveitando o que a doutrina espírita nos oferece e tendo no estudo a confirmação das nossas convicções, a oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento para que caminhemos por trilhos, por caminhos seguros, convictos daquilo que fazemos, só assim nós poderemos mudar a nossa vida. O que nós fazemos aqui na Casa Espírita, amigos e amigas, é fortalecer a nossa fé e nos preparar para o futuro. Tudo aquilo que nós aprendemos aqui repercute pela eternidade. Estamos aprendendo a ser seres espirituais. Mas é preciso que nos preocupemos com isso. Porque, como falamos antes, não estamos aqui para nos distrair ou para passar tempo. Estamos aqui para aprender. Por isso convidamos a todos a seriedade, a convicção de estar aqui toda semana, fazendo esforço, lutando contra as dificuldades, contra os empecilhos, contra o mau tempo, contra o frio, contra as intempéries, para que estejamos aqui unidos à equipe espiritual, porque cada grupo de trabalho tem uma equipe amiga que vem nos auxiliar, para que a gente possa fortalecermos-nos como grupo e assim nos fortaleceremos como indivíduos, nos preparando para enfrentar o mundo lá fora de maneira mais sadia, mais amena, mais pacífica e mais inteligente. Jamais esqueçamos, nós somos os seres inteligentes da criação divina. Deus espera de cada um de nós o esforço que estiver ao nosso alcance, porque cada um de nós tem uma capacidade diferente, cada um de nós tem as suas características, e Deus não exige de nós além das nossas forças. Por isso Ele espera que nós nos esforcemos na medida do possível, para que aprendamos a deixar para trás aquela criatura teimosa, aquela criatura viciada, aquela criatura sem paciência, aquela criatura perdida no mundo, para que nos tornemos o verdadeiro cristão, aquela pessoa que entende a oportunidade que a vida lhe oferece de ser útil para que possa fazer o bem de maneira irrestrita, para que aprenda a amar verdadeiramente tal qual o Cristo nos convoca a amarmos. Lembremos que o Cristo nos disse: amai-vos como eu vos amei. E quando Jesus fala assim, precisamos entender o amor no sentido muito mais amplo.
porque Ele nos ama de verdade. E não é aquele amor que nós estamos acostumados a vivenciar aqui no plano terreno. Aquele amor que é muito mais apego. Aquele amor que é muito mais satisfação. Eu amo tudo que me satisfaz. Quando não me satisfaz, eu já não amo mais. Isso não é amor. Nunca foi e nunca será. Quem ama de verdade não existe, não espera a retribuição, simplesmente ama e faz o seu melhor para o ente amado. E é assim que Jesus faz por nós. Ele sabe que a gente erra, ele sabe que a gente é teimoso, ele sabe que a gente não tem foco nos nossos objetivos, mas ele não deixa de nos amar. E está nos auxiliando há milênios, para que nós aprendamos, através dos nossos esforços, a nos aproximar dele. Aproveitemos o que a doutrina dos Espíritos tem a nos oferecer. Aproveitemos o que os grupos de estudo têm a contribuir para o nosso crescimento moral. Nós, como componentes de grupo, entendamos que pode parecer que não saibamos muito, que tenhamos alguma dificuldade de aprender, mas é através das trocas que o grupo faz no seu estudo que todos se engrandecem. Estamos criando um conhecimento coletivo que fará a diferença nas nossas vidas. Muitas vezes parece que eu leio um livro e em 5 minutos eu esqueço o que eu li. É natural acontecer isso conosco, mas o esquecer é fictício, porque está gravado na nossa mente. E no momento em que for necessário, aquela lembrança vem ao nosso consciente e nós vamos lembrar, eu li naquele livro, ou eu li num livro. Às vezes a gente lê tanto livro que acaba esquecendo, mas o conhecimento, o conceito fica na nossa mente e nos auxiliará no momento que se fizer necessário. Entendamos que a oportunidade de estudar é uma bênção. E eu fico feliz que todos vocês estejam aqui preocupados em aprender. É uma oportunidade de ouro que a espiritualidade nos concede, em termos a oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos. Colaboremos nos grupos em que nós fazemos parte, demos a nossa opinião, troquemos ideias, levemos o nosso conhecimento para que juntos nós evoluamos, aprendamos e assim, gradativamente, amigos e amigas, tornemos o nosso mundo um mundo melhor. Nós agradecemos a atenção de todos e foi um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado pela paciência.